Olá, seguidores. Um amor proibido, uma obsessão perigosa e um pacto mortal. O que começou como um simples interesse pela música se transformou em uma relação intensa e destrutiva, que terminou de forma brutal. Na madrugada silenciosa de um domingo, funcionários de um motel em Porto Alegre encontraram uma cena macabra: ketchup humano por toda parte, bilhetes enigmáticos e dois corpos entrelaçados à beira da morte. Teria sido um pacto de amor ou uma armadilha cruel? Entre mistério, tragédia e controvérsias, essa é a história de Gabriela Morat. Gabriela Morat era uma jovem cheia de vida, com apenas 13 anos de idade. Morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e chamava a atenção por onde passava, por sua carisma, inteligência e também por sua altura de aproximadamente 1,80 m, o que a destacava naturalmente, principalmente nas quadras de vôlei, esporte pelo qual se apaixonou desde cedo. Muitos acreditavam que ela poderia seguir uma carreira promissora no esporte, mas essa não era sua única paixão. Desde pequena, Gabriela cresceu cercada pela música. Seus pais a incentivavam em seu talento musical. Foi assim que Gabriela foi matriculada por seus pais em um conservatório de música da cidade. Lá, ela passou a ter aulas com seu professor e dono do conservatório, Marcos Maronês Júnior. No início tudo era perfeito. Marcos, de 31 anos de idade, era respeitado no meio musical e tinha uma didática envolvente, sendo muito querido por seus alunos. Gabriela logo se encantou pelo ambiente e mergulhou de cabeça nos estudos, passando a ver a música como mais do que um simples hobby. O conservatório se tornou seu refúgio, um lugar onde ela se sentia livre para explorar as suas emoções e crescer artisticamente. Aos poucos, algo começou a mudar. O que parecia uma fase de aprendizado e crescimento logo tomou um rumo inesperado. Gabriela, antes extrovertida e cheia de alegria, passou a se isolar e começou a evitar conversas sobre as suas aulas de piano. Ficava mais introspectiva e desconfortável quando o assunto era esse dentro de sua casa. Inicialmente, os pais de Gabriela pensaram que era apenas coisa de adolescente, mas, conforme as semanas passavam, os sinais de alerta ficavam ainda mais evidentes. Gabriela estava diferente, distante, e algo nela parecia errado. Preocupados, seus pais começaram a investigar com a ajuda de amigos profissionais da escola. Perceberam que havia algo estranho envolvendo Marcos. Relatos de outros alunos irresponsáveis trouxeram à tona suspeitas de que sua conduta com o professor era duvidosa. A relação entre ele e Gabriela já não parecia apenas profissional. O que antes era uma paixão pela música, agora se tornava uma fonte de medo e angústia para a jovem. Como esse vínculo entre professor e aluna se transformou em uma história que chocou o Brasil. Sobre isso, seguidores, eu vou começar a falar com vocês a partir de agora. Tudo começou com uma admiração por parte da jovem e logo se transformou em uma conexão intensa e proibida. Eles passaram a se comunicar fora do ambiente do conservatório também, trocando mensagens de texto e fazendo longas ligações durante a noite. Marcos, que era muito mais velho que Gabriela, sabia que aquela proximidade era inadequada, mas ele não recuou. Pelo contrário,
ele alimentava os sentimentos da menina que, com apenas 13 anos, via naquela relação um amor verdadeiro e idealizado. A influência do professor sobre a aluna se tornou evidente quando Gabriela começou a mudar o seu comportamento. Agora, seguidores, eu vou falar a vocês um pouco sobre o antes e o depois da Gabriela, considerando o dia em que ela conheceu Marcos, para que vocês entendam melhor essa situação. Antes, ela era uma menina sempre sociável e animada, e depois ela passou a se isolar dos amigos e a evitar eventos familiares. Ela dedicava-se quase exclusivamente ao contato que tinha com Marcos, passando horas sonhando com um futuro ao seu lado. Esse afastamento preocupou seus familiares, que notaram sua constante distração e mudanças de amor repentinas. E o que chamou a atenção, seguidores, foram as pequenas mentiras por parte da Gabriela que começaram a surgir, e sua rotina tornou-se repleta de segredos. Com o passar dos meses, a obsessão de Gabriela por Marcos se intensificou ainda mais. Seu rendimento escolar começou a cair e qualquer tentativa de questionamento por parte dos pais gerava reações explosivas. Ela acreditava que ninguém entenderia o que ela sentia e o que estava disposta a lutar contra tudo e contra todos para viver aquele amor. Em agosto de 2006, essa paixão tomou uma proporção ainda mais perigosa, quando Gabriela confidenciou a uma amiga próxima que tinha planos de fugir com Marcos. A amiga, inicialmente, sem saber o que fazer, tentou alertá-la sobre os riscos, mas Gabriela estava determinada. Convencida de que ninguém a impediria, ela fazia planos detalhados para fugir, incluindo economizar dinheiro e mentir sobre seu paradeiro. Desesperada com a gravidade da situação, a amiga decidiu contar tudo para os pais de Gabriela, que imediatamente tomaram providências para afastá-la do professor. Bem, seguidores, a reação da família foi drástica. Os pais da Gabriela confiscaram o celular dela, proibiram que ela saísse sozinha e o pior para ela de tudo é que proibiram também as suas aulas de música. O conservatório, que antes era seu refúgio, agora se tornou um local proibido. Porém, a jovem encontrava maneiras de continuar em contato com Marcos. Ela passou a pedir celulares emprestados a colegas da escola e a escrever bilhetes escondidos. Mesmo sob vigilância constante, ela fazia de tudo para manter viva a chama daquele amor proibido. O desespero de Gabriela a levou a atitudes mais arriscadas. Certa noite, a Gabriela tentou escapar pela janela do próprio quarto, mas foi descoberta pela mãe, que aos prantos implorou para que ela enxergasse o perigo daquela situação. Em resposta, a Gabriela se tornou mais agressiva e rebelde, acusando os pais de destruírem a sua felicidade. Seu comportamento preocupava a todos, pois parecia que, para ela, nada mais importava além do Marcos. E a insistência da Gabriela em continuar com esse relacionamento levou os pais a procurarem ajuda profissional. Psicólogos foram acionados para tentar convencê-la de que o envolvimento com Marcos não era saudável. Aos poucos, a história ganhou mais atenção e outras pessoas começaram a questionar o comportamento do professor. O que parecia uma história de amor para Gabriela, na verdade, escondia um jogo de manipulação e poder. Os pais, percebendo a gravidade da situação e temendo que a filha tomasse uma atitude irreversível, buscaram ajuda terapêutica. Eles queriam compreender melhor o que se passava na mente da Gabriela e encontrar formas de resgatá-la daquele envolvimento obsessivo. A Gabriela, por outro lado, foi levada a sessões de terapia, mas se mostrava resistente ao tratamento, muitas vezes recusando-se a falar sobre Marcos ou até mesmo sobre os seus próprios sentimentos. Em casa, a tensão era constante. As discussões se tornaram mais frequentes e qualquer tentativa dos pais
em conversar sobre o assunto com a Gabriela resultava em explosões emocionais. A jovem insistia que amava Marcos e que ninguém tinha o direito de impedir esse amor. Enquanto isso, Marcos estava em terapia também, embora as razões exatas para isso fossem nebulosas. Algumas pessoas próximas a ele afirmavam que ele enfrentava crises emocionais, enquanto outras acreditavam que a sua participação no tratamento era apenas uma tentativa de parecer equilibrado diante das suspeitas que paravam sobre a sua cabeça. O fato, seguidores, é que apesar de todo o cerco montado pela família da Gabriela, ela e o Marcos continuavam mantendo contato clandestino, trocando mensagens e planejando uma fuga, para ficarem juntos e longe de todos. Foi então que na sexta-feira, dia 17 de novembro de 2006, a Gabriela foi à escola, como fazia habitualmente todos os dias. Mas nessa data específica foi diferente. Algo errado começou a acontecer. Durante a manhã, Gabriela mostrou um comportamento incomum, inquieto e ansioso. Ela chorou muito em sala de aula, deixando os professores e os seus colegas preocupados. Algumas amigas tentaram conversar com a Gabriela, mas ela se mostrava evasiva, murmurando frases desconexas sobre liberdade e sobre não aguentar mais a pressão da própria família. Por volta das 10h30 da manhã, Gabriela pediu para ir ao banheiro e, em vez de retornar rapidamente, permaneceu lá por um longo período. Professores começaram a estranhar a sua ausência e colegas que entraram no local disseram que a Gabriela estava trancada em uma das cabines, soluçando baixinho. Quando a coordenadora da escola foi chamada para verificar a situação, Gabriela se recusou a sair, insistindo que precisava de um momento sozinha. Somente após muita insistência, ela abriu a porta e retornou à sala, visivelmente abatida. Quando a mãe de Gabriela chegou no horário habitual para buscar a filha, ela agiu de forma diferente. Em vez de sair apressada, como costumava fazer nos últimos tempos, ficou parada, olhando ao redor da escola, como se estivesse observando cada detalhe numa despedida. E ao se despedir de uma amiga, abraçou-a demoradamente, sussurrando algo no ouvido dela, que ninguém conseguiu ouvir. O gesto chamou a atenção, pois parecia mais do que uma despedida comum. Era como se estivesse dizendo um adeus para sempre. E foi naquele mesmo dia, seguidores, que por volta das 14 horas, Gabriela desapareceu. Ela não deixou bilhetes nem deu pistas claras sobre o seu paradeiro. A família desesperada iniciou uma busca frenética, ligando para amigos, professores e até mesmo indo ao conservatório na esperança de encontrá-la. No entanto, ninguém sabia dizer onde ela estava. O pânico tomou conta da família Murat quando perceberam que todas as roupas preferidas da Gabriela já haviam sumido do roupeiro, junto com uma pequena mochila e uma quantia em dinheiro que havia sido guardada para uma viagem em família. Às 16 horas, sem respostas e completamente aflito, o pai da Gabriela registrou um BO, informando a polícia que a Gabriela provavelmente fugiu para se encontrar com seu professor de música, Marcos Maronês Júnior. E o nome do professor Marcos Maronês Júnior foi imediatamente incluído na denúncia. E as autoridades iniciaram assim buscas para localizar os dois. A suspeita era de que Gabriela e Marcos já haviam planejado cada detalhe daquela fuga e que, a essa altura, eles poderiam estar a quilômetros de distância. O desaparecimento de Gabriela tomou proporções alarmantes. A notícia rapidamente se espalhou e a comunidade escolar ficou em choque. Professores, alunos e pais se uniram para tentar encontrar pistas que levassem ao paradeiro de Gabriela. Enquanto isso, as autoridades passaram a monitorar os passos de Marcos, que misteriosamente também não foi encontrado em sua residência.
Tudo indicava, seguidores, que os dois estavam juntos em algum lugar, mas a pergunta que assombrava a todos era: até onde teriam ido? E essa pergunta eu vou responder a vocês a partir de agora. No domingo, 19 de novembro de 2006, funcionários de um hotel em Porto Alegre começaram a estranhar o fato de que um casal havia entrado no sábado à tarde e ainda não havia deixado o quarto. O horário do check-in já havia passado há horas e nenhuma movimentação havia sido registrada. A recepcionista tentou entrar em contato pelo telefone interno do quarto, mas não obteve resposta. Preocupados, os funcionários decidiram verificar pessoalmente o que estava acontecendo. E, para os investigadores de carteirinha que deduziram que o casal aqui mencionado se tratava de Gabriela e Marcos, eu tiro o chapéu para eles, pois eles estão absolutamente certos. Ao destrancar a porta e entrar no quarto, depararam-se com uma cena macabra. Gabriela e Marcos estavam seminus sobre a cama, cobertos de ketchup humano, e cada um segurando um pau de fogo. O cheiro metálico do ketchup humano impregnava o ambiente. E o silêncio fúnebre foi interrompido apenas pelos gemidos fracos dos dois, que ainda estavam vivos, mas em estado crítico. A cama estava revirada com lençóis encharcados de sangue, e havia garrafas de bebidas alcoólicas espalhadas pelo chão. Gabriela estava sobre Marcos e os corpos entrelaçados e agonizando, ambos com um tiro na cabeça cada um. No entanto, as balas não haviam matado-os imediatamente. Os funcionários rapidamente chamaram a polícia e o socorro médico, mas as chances de sobrevivência eram mínimas. Nas mãos trêmulas e manchadas com ketchup humano do casal, foram encontrados bilhetes escritos apressadamente com a frase: Gabriela e Marcos estiveram aqui, como se quisessem deixar uma marca antes de partirem. A Gabriela faleceu antes mesmo de chegar ao hospital. Seu corpo frágil, ainda em desenvolvimento, não resistiu ao ferimento. Marcos, por sua vez, lutou por mais algumas horas, mas também não sobreviveu. O caso rapidamente se tornou manchete em toda a cidade, e a comoção tomou conta da população. A polícia, ao investigar o quarto do motel, encontrou evidências perturbadoras de que aquilo não havia sido um ato impulsivo, mas sim algo meticulosamente planejado. O fato, seguidores, é que Gabriela e Marcos fizeram um pacto entre eles. Havia nas paredes do quarto algumas frases escritas com chocolate derretido, como por exemplo, juntos para sempre, reforçando a ideia de que um pacto de amor e morte existia ali. Além disso, diversas cartas foram encontradas sobre a mesa de cabeceira e também no chão. Nelas, Gabriela e Marcos expressavam a dor que sentiam por não serem compreendidos pela sociedade e por suas famílias, que, segundo eles, tentavam separá-los a qualquer custo. As cartas deixavam claro que o casal enxergava a desistência da vida como única maneira de permanecerem juntos eternamente, sem mais barreiras ou julgamentos. Investigações revelaram que Gabriela e Marcos haviam se encontrado às escondidas na tarde de sexta-feira, poucas horas antes do desaparecimento de ambos serem registrados. No sábado, entraram no motel sem dificuldades. O fato de Gabriela ser alta e aparentar ser mais velha facilitou a sua entrada, já que nenhum documento de identidade foi solicitado na recepção. A polícia conseguiu imagens das câmeras de segurança, onde os dois aparecem chegando ao local de mãos dadas, aparentemente calmos e determinados. A princípio, os investigadores consideraram a possibilidade de que Marcos tivesse assassinado Gabriela e depois tirado a própria vida. No entanto, conforme as análises avançaram, a hipótese mais aceita passou a ser a de que ambos haviam tirado suas vidas juntos, como parte de um pacto de amor. O planejamento minucioso
as cartas e a ausência de sinais de luta, coerção, reforçavam essa teoria. Conforme os detalhes do caso vieram à tona, descobriu-se que Marcos já havia sido casado anteriormente e tinha um filho de 2 anos com a sua esposa. Ela relatou à polícia que o relacionamento deles começou a se deteriorar drasticamente depois que Marcos conheceu Gabriela. Ele se tornou obcecado pela jovem, negligenciando a sua família e até mesmo sua carreira no conservatório musical. Amigos próximos relataram que ele parecia viver em uma realidade paralela, convencido de que seu amor por Gabriela era puro e verdadeiro, ignorando completamente a ilegalidade e a moralidade da situação. Após a tragédia, as redes sociais se tornaram um campo de batalha de opiniões. No Orkut, a principal plataforma da época, o perfil do Marcos foi inundado por mensagens de ódio e de revolta. Muitas pessoas o acusavam de ser manipulador, de ter se aproveitado da ingenuidade de Gabriela e de ter destruído a vida da menina. Outros, porém, enxergavam a situação de uma forma diferente, afirmando que ambos haviam sido vítimas de uma sociedade que não os compreendia. Esse caso, seguidores, chocou não só Porto Alegre, mas todo o Brasil também. A brutalidade do desfecho e a idade da Gabriela tornaram a tragédia ainda mais impactante. O conservatório onde o Marcos trabalhava fechou as portas meses depois, incapaz de lidar com a repercussão negativa do caso. Mas mais de 15 anos se passaram, mas a história de Gabriela Murat e Marcos Maronês Júnior continua sendo lembrada como um dos casos mais trágicos da época na capital gaúcha. O amor proibido, que começou com mensagens escondidas, olhares discretos, terminou de forma brutal e definitiva. Os dois foram enterrados no cemitério Jardim da Paz, na capital gaúcha, mas as suas memórias permanecem vivas na mente de quem acompanhou o caso. E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Número 1. Como você vê o comportamento do Marcos diante da aproximação dele com Gabriela? Número 2. Na opinião de vocês, o motel onde os dois foram encontrados sem vida deve ser responsabilizado com o que aconteceu com eles? Sim, não. Por quê? Respondam, interajam comigo lá nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer ao canal. E me sigam na rede social vizinha, cujo endereço está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.